Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, autor desse livro aqui sobre educação financeira, e hoje a gente está aqui para o nosso terceiro módulo do nosso curso de educação financeira. Então vamos lá. Bom, antes da invenção do dinheiro, o que havia era escambo, então era a troca de uma mercadoria por outra mercadoria. Isso gerava alguns problemas. Você tinha que encontrar alguma pessoa disposta a trocar com você exatamente aquilo que você tinha para oferecer. Então, por exemplo, aqui, né? Se o João aqui, né? Ele tem carne, né? E ele quer trigo. Até ele encontrar o trigo aqui, alguém que quer trigo, ele tem que ficar fazendo trocas intermediárias aí para chegar alguém que tem trigo e queira trocar por algo que ele tem, que seja de interesse dessa pessoa. Então, o dinheiro, pessoal, ele foi inventado como sendo uma ferramenta para ajudar nas trocas, tá? A partir do momento que existe um dinheiro, que todo mundo aceita aquele dinheiro como meio de troca, é muito mais fácil. E aqui o João consegue trocar com o Chad aqui, sem precisar de realizar trocas intermediárias. Ao longo do tempo, várias coisas foram utilizadas como dinheiro, desde concha, sal marinho, né? Pedras com algumas características foram utilizadas até chegar no ouro, que ao longo do tempo foi o que mais tem um histórico de ter sido utilizado como sucesso, aí como um meio de troca, uma reserva de valor, né? E aí a gente tem as características de um bom dinheiro. O Aristóteles, né, no livro dele Política e Ética Nicômacos, ele coloca algumas características que depois outros economistas, né, o Friedman, o Mises e o Hayek, eles desenvolveram como sendo as características aristotélicas de um bom dinheiro, né? Deve ser divisível, você deve pegar esse dinheiro e dividir ele em partes menores, então, por exemplo, centavos, né? Deve ser durável, então quando as pessoas transportavam carne, comida, ela não é durável, né? Então não pode depreciar ao longo do tempo. Deve ser estável, né? Difícil de falsificar, então você não pode introduzir dinheiro falso aí com facilidade. Deve ser fungível, né? Então deve ser possível trocar uma quantidade por outra equivalente, né? Deve ser facilmente transportável, né? Fácil e seguro de transportar, baixo custo para estocar e a aceitação dele é liquidez. As pessoas devem considerar, você deve ter outras pessoas que consideram aquilo como sendo um bom dinheiro, né? É que o ouro, ao longo do tempo, que foi o que mais se comportou como um bom dinheiro. Bom, o problema do ouro, o ouro era difícil de transportar e era difícil também de dividir. Então, como é que você vai ficar pesando o ouro, saber se aquele ouro é um ouro, saber se aquele ouro é falso, se é verdadeiro, e que envolve conhecimentos que o pessoal tinha no passado, a gente não tem hoje. Às vezes até pelo som conseguia saber se o ouro era verdadeiro ou não. Então o que se tornou cada vez mais comum foi a troca de recibos de ouro. Então eu deixava o ouro em algum lugar, num banco, e eles me davam um recibo. Então ao invés de trocar ouro, eu trocava aquele recibo que ele era conversível em ouro. Qualquer pessoa deposita aquele recibo, podia ir lá no banco e trocar aquele recibo pelo ouro. Então era mais fácil trocar esses recibos do que o ouro em si. Ele agregou ao ouro algumas características aí que o ouro não tinha, então daí surgiram as notas, né? Surgiram as cédulas, as moedas, né? Então depois o governo se apropriou disso, então começaram a ter as notas emitidas pelos próprios governos. Então o recibo de ouro, né, acabou se tornando mais comum do que o próprio ouro. Revisando esse ponto em relação aqui ao ouro, quanto que vale aí cada ouro, então a onça de ouro aqui em reais, né? O preço de uma onça de ouro em reais aqui aumentou 3.000%, ou foi o real que se desvalorizou 97% em relação ao ouro, né? Essa foi uma desvantagem. A partir do momento que você não tem mais o ouro em si, mas tem um recibo, começaram então a ter incentivos para se criar recibos sem ter o ouro correspondente àquele recibo, né? A prova basicamente disso é que a quantidade de dinheiro que é criada é basicamente a mesma correlação, uma correlação aqui de 97% entre o preço de ouro e a quantidade de dinheiro que foi impressa a partir do nada. Mais uma vez aqui, como os governos se financiam, né? Então, arrecadando impostos, emitindo títulos de dívida e através da impressão de dinheiro. E a história mostra, em algum momento, isso aqui dá problema, né? Bom, é o seguinte, né? Lei de Gresham. Quem que foi esse cara aqui, o Thomas Gresham? Ele é autor da lei que fala que o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom de circulação. Então, por exemplo, né, se você tem na carteira essas duas notas de $100 aqui, né, essa aqui toda bonitinha e essa aqui toda detonada. Se você tem a oportunidade de fazer um pagamento em dólar, muito provavelmente você vai querer passar essa nota ruim para frente e guardar essa aqui, né? O dinheiro ruim, ele circula muito mais do que o dinheiro bom, né? Isso não vale somente para dólar, comparar uma nota com outra nota aqui. Isso vale para diferentes moedas. Então, por exemplo, né, se o seu salário fosse 50% em bolívares, né, e 50% em euro, você gastaria com mais rapidez os bolívares, que desvaloriza muito mais rápido, e você guardaria o euro aqui, porque ele desvaloriza, ele tem qualidades muito superiores aqui ao bolívar. Então, conforme a qualidade do dinheiro é menor,
ele circula mais rápido, a gente se desfaz mais rápido dele, ele tem uma velocidade maior de circulação. Bom, outro cara aqui, importantíssimo, é o Arthur Laffer. Arthur Laffer, ele criou aqui, ele descobriu aqui a curva de Laffer, né? A curva de Laffer, basicamente, né, essa curva que está desenhada aqui, né, os altos impostos destroem a base sobre a qual são cobrados. Então, imagina uma situação, se o governo cobra 0% de impostos, o governo arrecada 0%. Só que, por outro lado, se o governo cobra 100% de imposto, ele também arrecada 0%. Porque, poxa, eu vou fazer um trabalho, eu vou produzir alguma coisa e 100% daquilo vai ser pago em imposto, não tem incentivo nenhum em produzir aquilo, né? A arrecadação máxima do governo, né, ela é algum ponto entre 0 e 100. E aí não é trivial, existem vários estudos, várias teorias, isso varia muito, tem vários fatores que influenciam nisso. O importante de entender nesse cenário é o seguinte, existe um ponto em que a arrecadação ela é pequenininha e conforme aumenta a alíquota de imposto, o governo vai arrecadando mais, mas a partir de um certo ponto, quanto mais o imposto continuar subindo, menos o governo vai arrecadar. Esse é um ponto super importante, porque não é uma coisa linear, né? Você fala, poxa, parece que vai dobrar o imposto, o governo vai arrecadar o dobro. Pelo contrário, pode ser que dobrar o imposto vai arrecadar bem menos, não vai arrecadar nada, né? Os políticos, eles não gostam, né, da curva de Laffer, eles acreditam, eles têm uma visão muito simplista, vou arrecadar mais, vou cobrar mais imposto, vou arrecadar mais, e aí vem essas coisas do tipo, né? Por exemplo, aqui, jogo de aposta, né? Vou tributar mais, um mercado que movimenta tantos reais, então eu vou pegar, vou tributar e eu vou ganhar tantos por cento disso. É um mercado que movimenta tanto, só que a partir do momento que fica mais caro para você adquirir aquele produto, aquele serviço, você vai cada vez tendo menos gente disposta a pagar, a consumir aquele produto ou serviço naquele preço. Então não é uma relação direta, uma relação linear. Então sempre que vê essa conta de quanto o governo deixa de arrecadar, é em cima de uma base sobre a qual não incide ou sobre a qual incide um valor, um imposto menor. Então não é uma conta simples de ser feita, não é uma coisa trivial, igual tentam fazer parecer, né? Bom, e aí uma coisa muito importante é o livro aqui, né, da Árvore que Dava Dinheiro, do Domingos Pellegrini, né? Meu filho leu quando tinha 8 anos, ele entendeu o que é a inflação lendo esse livro, né? Então dá vontade de mandar isso aqui para toda a prefeitura, para todo o congresso, para toda casa de vereador, para mandar para o Brasil, mandar para... uma criança de 8 anos consegue ler esse livro e entender. E no final, uma árvore que dá dinheiro, ela pode parecer uma ideia excelente, mas que ao final ela vai causar muito mais problema do que existia antes, né? Então, recapitulando, o dinheiro é uma ferramenta, é um meio de troca, né? A quantidade total de dinheiro que tem em circulação é o total de produtos e serviços disponíveis. O preço, né? O preço é determinado pela lei da oferta e da demanda. Então, o preço que as coisas custam, né? A quantidade de dinheiro que tem, né? Ao contrário do que muita gente fala, né? A inflação não é o aumento de preço. A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro, aumento da base monetária, que, por consequência, acaba resultando no aumento de preço. Então, o aumento do preço é uma consequência do aumento da inflação. Como é que a gente pode ver isso através de um gráfico aqui, tá? Se a gente tem aqui, por exemplo, né, um total de mercadorias e serviços, e a gente tem aqui um total de dinheiro que tem naquela sociedade. A quantidade total de dinheiro ela sempre vai se equilibrar com a quantidade de produtos e serviços que tem. Por quê? O dinheiro representa a quantidade de bens e serviços que tem numa sociedade, né? Então, se a gente pega, por exemplo, e introduz um novo dinheiro aqui, vou empilhar esse dinheiro a mais aqui, o que vai acontecer? O preço, né? Quanto que vale essa montanha de dinheiro aqui, ela vai ser achatada, porque ela vai se equilibrar com a quantidade de produtos e serviços que existem. Simples assim, tá? Ele só não seria achatado se a gente tivesse um aumento da quantidade de produtos e serviços que existe ali. Sempre assim, a quantidade de dinheiro vai se equilibrar com a quantidade de produtos e serviços que tem. Se você aumentar um, você vai impactar no outro. Não tem como fugir disso aí. E aí, basicamente, existem formas de tentar encobertar esse problema. A reduflação é uma dessas formas. Então, é uma forma de esconder a inflação. Então, por exemplo, para quem é mais antigo, né, lembra daquelas que a barra de chocolate, ela pesava muito mais do que uma barra de chocolate hoje, né? Então, passou de 180 gramas para 150, para 125, para 100, está em 90 gramas. Então, basicamente, é a metade, né, da barra de chocolate hoje, ela tem metade do chocolate que tinha antigamente, né? Então, a gente vê constantemente novo peso, né? O peso diminuindo, né? Aqui, por exemplo, o percentual de álcool que está na gasolina, cada vez um percentual maior. Então, a gente vê simplesmente que a fórmula dos produtos muda, né? Então, o leite condensado, né? Agora virou, né? Mistura láctea de leite, soro de leite e amido. Então, às vezes a inflação ela não é refletida diretamente no preço das coisas, mas ela é escondida através de uma redução de preço ou numa diminuição da qualidade. Você está consumindo alguma coisa, mistura láctea aqui, achando que é leite condensado e não é mais, por exemplo, né? Bom, outro efeito importante aqui foi um efeito identificado aqui pelo Richard Cantillon, né? Que é o efeito Cantillon.
À medida que o dinheiro se espalha pela economia, ele causa inflação, afetando desproporcionalmente as pessoas que recebem o dinheiro por último, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, você tem um dinheiro novo, né, que entrou na economia, as pessoas, né, que têm acesso primeiro a esse dinheiro, elas vão pegar um dinheiro novo ainda com o preço antigo. Então elas têm uma vantagem por conta disso, né? Então ele vai percorrendo aqui Banco Central, aparato estatal, as dívidas soberanas, mercado de capitais, até chegar na economia real, no pessoal aqui da ponta, né? Então, lá nesse livro aqui do Richard Cantillon, ele explica esse efeito, né? E dando um exemplo prático aqui, como é que na ponta aqui funciona, né? O cara que está aqui, ó, o cara que está no final da linha aqui, né? Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas têm o salário ajustados aqui uma vez por ano. Só que os preços, essa introdução do dinheiro novo e o aumento do preço, isso acontece dia a dia, né? Vai sendo gerado dinheiro e o preço das coisas vai aumentando. Então, a gente tem o preço que vai aumentando gradativamente até que chega um momento que a pessoa tem um reajuste de salário, né? Aí tem um reajuste do salário aqui e fala, poxa, quanto foi a inflação no período? Ah, foi tanto. Ah, pô, então vamos reajustar o seu salário aqui. Bom, beleza. No dia seguinte, você já continua o efeito do preço aqui subindo e a pessoa com o salário lá embaixo. Então a pessoa passa, basicamente, né, o ano inteiro sem ter um reajuste salarial, enquanto os preços eles estão aumentando. Então, essa pessoa recebe aqui no final, ela passou 364 dias do ano tendo um valor de salário inferior que não cobriu o que na prática acaba acontecendo de aumento aí dos custos, tá? Bom, novamente aqui a parte da inflação, né, oficial, e a inflação de verdade, aqui é o que o governo fala que é a verdade, aqui é o que realmente acontece, a introdução de dinheiro na economia, a fonte onde vocês conseguem tirar cada um desses dados aí também, e novamente a questão, é sempre importante ficar reforçando esse ponto aqui, pessoal, quanto que é aqui a inflação de acordo com o governo e de acordo aqui com o M2. Poxa, mas por que não é o mesmo valor? Aí tem a reduflação, tem a emissão de novos títulos, que acaba escondendo esse número e fazendo com que a gente acabe acreditando que o número de verdade é esse, né? Aqui a questão da correlação do ouro, novamente aqui para provar, né, que na verdade o ouro não se valoriza, ele somente absorve o excesso de real que é impresso, né? Bom, e aí algo muito importante aconteceu no ano de 1961, né? No dia 15 de agosto de 1961, acabou com um acordo chamado Bretton Woods. Então a grande maioria dos indicadores econômicos, eles têm uma mudança de comportamento significativa até 1971 e após 1971. Então, o que aconteceu aí no ano de 71, né? Como acabou, né, teve aqui o choque Nixon, né? Acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, os governos passaram, a partir dessa data, poder emitir de forma infinita uma quantidade de dinheiro, independente da quantidade de ouro que os governos têm. Acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, e como muitas moedas de vários países estavam, de alguma forma, vinculadas ao valor do dólar, né, ao preço da quantidade de dólar, então todos os países basicamente começaram a criar com uma velocidade muito maior, criar dinheiro a partir do nada. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a remuneração média, né, dos trabalhadores, ela parou de crescer aqui a partir de 1971. Os trabalhadores, eles continuam produzindo aqui um aumento da produtividade, as pessoas continuam produzindo cada vez mais, porém pararam de ser remuneradas de forma proporcional ao que produzem, né? E por aí vai. Quando a gente olha, por exemplo, né, toda a questão de desigualdade, a questão dos maiores salários, né, com os demais salários, então a gente teve um aumento aqui muito grande da desigualdade que foi causado basicamente aqui pela inflação, da desigualdade econômica, a concentração de renda, teve várias mudanças sociais, então famílias que mais de uma pessoa tiveram que passar a trabalhar, idade mínima que as pessoas se casam, a casa cada vez mais velhas, aumento da quantidade do tempo necessário até você conseguir comprar uma casa, episódios de hiperinflação, episódio de crise bancária, dívida pública, aumento da quantidade de horas para você conseguir comprar uma ação na bolsa, por exemplo, família que não possui reserva de emergência, famílias que consideram que a economia é a principal prioridade do governo, quantidade de advogados na sociedade, quantidade de pessoas presas, quantidade de pessoas adultas morando na casa dos pais, e aí por aí vai, pessoal. Então, assim, a quantidade, o impacto social que teve esse aumento desenfreado da inflação foi enorme, são vários exemplos, e a gente tem aqui duas fontes de dados que dão muito mais detalhes sobre cada um desses pontos e vários outros pontos também. Então, o impacto social do aumento da inflação é enorme. E a gente consegue também, né, a entender esse conceito da preferência temporal baseada aí na inflação. Quando a gente tem uma inflação alta, a gente chama de alta preferência temporal.
as pessoas valorizam as recompensas e gratificações imediatas, né? Quando a gente tem uma inflação baixa preferência temporal, as pessoas valorizam recompensas e gratificações futuras, né? No ambiente de inflação alta, as pessoas elas têm pressa para consumir antes que o dinheiro desvalorize, elas investem pouco, gratificação momentânea, não tem planejamento financeiro, elas se endividam mais, elas são mais materialistas, né? Buscam prazer imediato, investem menos no desenvolvimento pessoal, elas se preparam menos para emergência e aposentadoria, cultura do consumo e um potencial aumento da desigualdade. Quando a gente tem cenários de menor inflação, a gente tem aqui também um consumo adiado, moderado, as pessoas poupam mais, elas focam mais em gratificações futuras, têm mais planejamento financeiro, se endividam menos, elas são mais disciplinadas, investem mais, elas são mais preparadas para a emergência e aposentadoria, tem uma cultura de poupar, então acaba também acaba contribuindo para a redução da desigualdade também. Bom, aí o conceito da senhoriagem, né? Antigamente, a gente falava de senhoriagem, carimbava aquele ouro extraído, basicamente, ele cobrava o imposto daquele ouro e a partir desse momento esse ouro podia circular para o resto da vida, que já tinha sido pago o imposto daquele ouro. Então, antigamente esse era o conceito de senhoriagem, hoje é a capacidade do governo de monetizar a dívida colocando mais dinheiro em circulação. Então, se o governo, por exemplo, deve em reais, ele imprime mais reais, ele insere aquele reais ali para pagar a própria dívida, né? Então, esse é o conceito novo aqui de senhoriagem. Então, 20% do metal extraído, ele era o imposto da coroa portuguesa, pago uma vez, não precisava pagar mais, isso aqui podia circular livremente, né? Então, daí que veio 20%, um quinto, daí que veio aquela expressão quinto dos infernos, né? Bom, também existem outras formas de inserir dinheiro na economia. Um outro conceito aqui é o conceito da reserva fracionária. A partir do momento, por exemplo, eu deposito dinheiro no banco, o banco não fica com aquele dinheiro meu lá disponível lá, porque ele sabe que uma pessoa vai sacar, outras vão sacar, tal, mas outras não vai, a maioria não vai sacar mais para frente. Então, da quantidade de dinheiro que a gente deixa depositado no banco, ele empresta muito mais dinheiro do que dinheiro que existe, contando com a baixa probabilidade do pessoal querer sacar isso ao mesmo tempo. Então, isso num livro aqui numa publicação de 1961, descreve isso aqui, né, Mecânica Moderna do Dinheiro, né, do Fed lá dos Estados Unidos, de Chicago. Então ele traz esse conceito, né? Então hoje, para cada R$1.000 depositado no banco, o banco ele empresta R$10.000. Então isso gera também, é uma forma do banco gerar dinheiro a partir do nada. Então o banco nunca tem todo o dinheiro que tem na conta dos clientes. Ele sempre tem uma dívida muito maior do que todo o dinheiro que está na conta dos clientes, né? E aí, pessoal, tem um conceito importante sobre o valor nominal e o valor real também, né? O valor do dinheiro ao longo do tempo. E para trazer um exemplo aqui, ficar de uma forma bastante didática, né? Qual que é a maior bilheteria da história do cinema americano, né? Depende. Quando a gente quando a gente compara, né, a bilheteria original dos filmes, eu tenho um determinado valor aqui. Quando a gente corrige esse valor pela inflação, a gente tem um valor completamente diferente. Então, simplesmente sem correção de inflação, Avatar é o filme a maior bilheteria de todos os tempos, né? Mas se a gente corrige pela inflação e o vento levou, acaba sendo a maior bilheteria. Qual que é o valor correto? Faz mais sentido a gente comparar bilheteria corrigida, senão, obviamente, de uma forma injusta, sempre os filmes mais antigos vão estar sendo prejudicados em relação aos filmes mais recentes, né? Então essa correção pela inflação, ela é algo extremamente importante que permite a gente comparar coisas diferentes ao longo do tempo. Então, voltando aqui ao exemplo do ouro, né? Quando a gente pega aqui, desde o início do plano real, então o ouro 3.370% de suposta valorização em relação ao real. Quando a gente pega e corrige esse valor pela inflação real, que é o IPCA, ao invés de 3.300, já foi 369%, então um valor bem menor. E quando a gente compara isso aqui com o M2, que é a quantidade total de dinheiro em circulação, já cai. Na verdade, você teve um prejuízo de 38%, né? E o ponto importante aqui, né, como na verdade para a cobrança de impostos, né, o governo considera sempre o valor nominal e não o valor real, então basicamente você teve um suposto ganho de 3.300%, suposto, porque na verdade esse ganho não aconteceu, e você tem que pagar imposto em cima desse valor. Aqui os valores ano a ano, ao final de cada ano, quanto é o IPCA, o M2 e tal, e o valor da onça de ouro. E da mesma forma, quando a gente olha aqui o índice Bovespa também, desde o início do plano real aqui, né, então sem corrigir por nada, simplesmente olhando quantos pontos tem o índice Bovespa, a gente tem aqui então que teve um aumento, né, de 2.200%. Quando a gente corrige isso aqui pelo IPCA, a inflação oficial do governo, então, na verdade, o Bovespa valorizou 220% nesse período todo. E quando a gente olha pela quantidade de dinheiro que foi inserida, né, pelo M2, corrige pelo M2,
foi uma perda de 58% no período. Pessoal, e com isso a gente termina mais esse módulo. Obrigado aí pela atenção. Até agora foram algumas notícias meio ruins. No próximo módulo a gente começa a falar de fato sobre investimento, como proteger o nosso patrimônio. Até agora o importante foi compartilhar com vocês a importância de que se a gente não faz nada, o nosso patrimônio ele vai valendo cada vez menos. Mais uma vez, se gostou desse conteúdo, por favor, curta o vídeo, compartilha, manda aí para quem você acha que é importante conhecer com mais detalhe aí esse nosso conteúdo. Aqui estão as redes sociais. Se você quiser contribuir com esse trabalho, fazer doações aqui em bitcoins, em satoshis, aqui estão os endereços. Doações aqui também, Pix, o livro que originou esse curso. Se você quiser também ajudar comprando, nas principais livrarias está aqui, Educação Financeira do Zero à Liberdade. Pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo módulo, valeu!